Vamos lá? Vamos seguir? Bom, pessoal, primeiramente, deixa eu só esclarecer um detalhe aqui. Isso aqui trata-se de uma revisão onde eu estou analisando os principais pontos, os principais tópicos que podem aparecer no TRT11 e no TRT24 em Direito do Trabalho. Não é um curso, não é um curso. Se você quiser o curso, a gente tem no site, que é rogeriorenzetti.com.br. Lá eu tenho sim, curso ponto a ponto, de acordo com o edital, do que vai ser cobrado no TRT11, no TRT24, tanto com direito material quanto com direito processual do trabalho. Temos também o curso de súmulas e OJs, essa isolada, que ela é imprescindível para esses concursos. Então, lá o assunto é completo, bem detalhado, tem apostila em PDF para você acompanhar. Aqui não, aqui é uma revisão, uma mega revisão, é um presente meu para você, para que você faça aí uma análise final, como é que você está para o seu concurso, tá bom? Isso aqui é um grande presente meu para vocês, que eu faço com muito amor e muito carinho, pode ter certeza em relação a isso. Fechado? Mas não é um curso, só para a gente frisar, para não deixar nenhuma lacuna para vocês. Bom, vamos então seguir, e agora a gente vai falar do principal ponto, o principal tópico do concurso em Direito do Trabalho, sem dúvida. Então, dessa revisãozinha, desse tópico, pode ser extraído aí 2 ou até 3 questões da prova, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, coloca no seu caderno no seu bloco de notas, onde você quiser, duração do trabalho, ou, quem prefere, jornada do trabalho, não importa. Bom, a duração do trabalho é um gênero que comporta como espécies jornada, descanso, repouso, tudo isso, horário, tudo isso é o que a gente passa então a analisar. Primeira observação a fazer quando a gente trata do tema de jornada de trabalho é da limitação da jornada, prevista no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. E essa limitação ela é de 8 horas diárias, toma nota, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então a limitação de jornada do empregado é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vale aqui colocar uma observação que envolve o Ezinho, empregado doméstico. Empregado doméstico, com a edição da Emenda Constitucional número 72 de 2013, também passou a ter a limitação de jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tá? E ficou aí tudo igual, tudo certinho com os demais empregados. Pois bem, o que o legislador trouxe? Ele trouxe a variação de jornada, a variação do horário de trabalho, vamos dizer assim. Por quê? Porque é muito fácil você pensar numa empresa pequena, todo mundo indo lá assinando no cartão de ponto na hora certa. 8 horas da manhã, todo mundo indo lá assinando certinho. Entrou 8, saiu 17. É fácil. Agora, pensando numa média, numa grande empresa, aquele fluxo de empregados muito grande, é difícil que todos os empregados vão lá e assinem o cartão de ponto para ter o controle dessa jornada, é claro, de forma correta, pontual. Impossível, praticamente impossível. Então, para isso, o legislador criou a variação de horário do cartão de ponto em 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída, totalizando 10 minutos diários. Então, eu posso ter uma variação no meu controle de jornada de 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída, totalizando, fechando 10 minutos diários. Neste caso, não há que se falar em descontos e não há que se falar em pagamento de horas extras. Mas atenção! Se exceder, se ultrapassar essa variação, eu vou ganhar todo o excedente como se fosse horas extras. Olha aqui o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, que diz assim: não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos. Opa! Perdão, risquei aqui. Não excedentes de 5 minutos. Minha borracha. 5 minutos. Aqui está. Ih, hoje tá bom o negócio, hein? Travou. Aqui, 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Tudo bem? Depois dá uma olhadinha nesses dispositivos. Essa variação ela é muito importante. Mas, Genzete, o que vai ser computado como hora efetiva de trabalho? O tempo que você de fato está aí trabalhando, dando aula, ou o tempo que você está à disposição do empregador? Cuidado! O tempo que eu estou à disposição do empregador também será computado, isso já diz no artigo 4º da CLT. Então, cheguei aqui para gravar. Vamos imaginar que o câmera me fala: Renzete, deu um probleminha aqui no microfone, no áudio, vai ter que esperar 10 minutos. Ah, é? Então 10 minutos eu vou desligar aqui, vou ficar ali esperando dar ok, e vou ficar ali respondendo e-mails, passando mensagens. Esses 10 minutos, esses 15 minutos, essa meia hora, essa 1 hora, não importa. Ela vai ser computada dentro da minha jornada. Então o tempo que eu de fato estou trabalhando,
ou que eu estou à disposição do empregador vai ser computado normalmente para efeitos de jornada de trabalho. Ok? Então, o artigo 4º da CLT ele fala exatamente isso. Agora, atente-se a um detalhe. Vem a jurisprudência do TST, e aí abre bem o olhão, e deu uma flexibilizada, uma limitada nesse tempo à disposição. Dizendo o seguinte, a regra é para a portaria da empresa. Se da portaria da empresa até o local que de fato eu trabalho ultrapassar 10 minutos diários, isso será computado dentro da jornada. Parou, eu não entendi, Renzetti. Eu saio da minha casa e vou para a empresa, certo? Certo. Eu desço da minha condução e da portaria da empresa, eu vou lá e assino meu ponto, que for. Só que até eu chegar até o anexo, até o prédio anexo que eu trabalho, eu ando, eu caminho muito. Então eu levo 12 minutos para ir andando e levo 12 minutos para voltar. Se eu ultrapassei 10 minutos diários, esses 24 minutos, eles vão ser computados dentro da minha jornada. De modo que se eu trabalhar 8 horas direto no escritório, eu vou ter direito a 24 minutos de horas extras diariamente. Então fiquem espertos aí, olha lá, na súmula 429 do TST, ela é específica. Considera-se a disposição do empregador na forma do artigo 4º da CLT o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Então fica muito esperto em relação a essa regra. Da portaria da empresa até o local que eu de fato trabalho, se ultrapassar 10 minutos diários, serão computados dentro da jornada. Então o artigo 4º da CLT, ele trouxe uma regra, ok? Considera-se tempo à disposição, considera-se, como tempo efetivo, o tempo que de fato eu estou trabalhando, mas também o tempo que eu estou à disposição do empregador. Show! E aí vem o TST e flexibilizou esse pouquinho com a regra da portaria. E não viaja muito em prova, porque na prova ele vai falar ou o texto da súmula 429, ou ele traz uma regra, que o empregado da portaria da empresa, local que de fato trabalha, ultrapassa, supera a 10 minutos diários. Você vai aplicar o que está previsto na regra do TST, tá bom? Vai vir bem tranquilo. Agora, olha a seguinte situação. Todo empregado vai ter direito, isso é muito interessante, todo empregador, tem a obrigação de ter o cartão de ponto, ter o controle de frequência dos empregados? Toda empresa, todo empregador tem que ter? Toda empresa, todo empregador tem que ter? Não. Mas pode ter sim, qualquer um pode ter. Agora, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, diz o seguinte, que o cartão de ponto, o controle de frequência, ele é obrigatório para as empresas com mais de 10 empregados. Atente-se bem a isso, já caiu em TRT. Não é 10 empregados. Então se fala assim na prova, a empresa A tem 9 empregados, a empresa B tem 8 empregados, a empresa C tem 10 empregados. Qual ou quais dessas empresas é obrigatório o cartão de ponto? Resposta, nenhuma. Nenhuma das 3 empresas. Já que o legislador, no artigo 74, repito, parágrafo 2º da CLT, exige o cartão de ponto apenas para as empresas com mais de 10 empregados. Mais de 10 é 11, né? Então 10 aí não vai entrar nessa regrinha. Muito bem. E o que seriam as horas in itinere? Horas in itinere, horas do itinerário. Qual é a regra geral? O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado dentro da jornada. O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado dentro da jornada. Essa é a regrinha prevista no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Essa é a regra. Mas regra comporta exceções. E as exceções iniciais são para as médias e grandes empresas. O deslocamento casa-trabalho, o trabalho-casa, não será computado na jornada. Ok. Salvo se for local de difícil acesso, não servido para o transporte público e o empregador fornecer o transporte. Local de difícil acesso, não servido para o transporte público e o empregador fornecer o transporte. Nesse caso, as horas in itinere, as horas do itinerário, serão computados dentro da minha jornada. Atente-se bem a isso. O que eu acho interessante que você dê uma olhada? Na súmula 90 do TST. Por quê? Porque a súmula 90, ela trata só de horas in itinere e ela é bem interessante, ela é muito importante. Eu vou fazer 3 destaques dessa súmula aqui. Primeiro, se houver incompatibilidade de horários entre a entrada e a saída do empregado e o transporte público regular. Vamos imaginar que eu saio da empresa 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu saio, olho para o lado, olho para o outro, não tem nada, não tem transporte público. Então eu vou entrar na van do empregador e vou me dirigir ao bairro ao lado que tem transporte público. Ok. Eu chego na empresa, eu entro 2h30 da manhã. Quando eu saio de casa, não tem transporte público, mas tem lá a van do empregador que me pega e me leva até o local de trabalho.
Essa incompatibilidade entre os horários de entrada e saída serão computados dentro da jornada de trabalho. Por quê? Porque não é que seja só local de difícil acesso, mas eu não tenho transporte regular. Se eu não tenho transporte regular e eu estou no transporte do empregador, esse tempo do itinerário, essas horas em itinerário serão computadas sim dentro da minha jornada. Diferente da insuficiência de transporte público. Como assim, Renzete? Da minha casa até o local de trabalho só tem uma condução, um ônibus. E o raio desse ônibus passa de 3 em 3 horas, acredita? De 3 em 3 horas. De modo que se eu não acordar na hora certa, acabou, babou. Eu chego quase no meio do expediente do trabalho. Eu posso penalizar o empregador pela insuficiência de transporte público? Entendo que não. Pela insuficiência, não. Então, a insuficiência de transporte público, ela não gera o direito às horas in itinere. Se vira empregado, se organiza e acorda cedo. Faz um contato lá com o cobrador, com o motorista para te avisar, estamos chegando, sei lá. Então, veja, incompatibilidade entre os horários de entrada e ou saída geram direito, sim, às horas in itinere. Agora, a insuficiência de transporte público não gera direito às horas in itinere. Renzete, se tiver transporte público de forma parcial, da minha casa até a praça combinada, tem transporte público. Da praça, que o empregador pega a gente no micro-ônibus, até o local de trabalho, que não passa nada, é um lugar ermo, não tem transporte público. Ah, neste caso, o tempo que você sai da sua casa até essa praça não é computado na jornada, já que tem transporte público regular. Agora, da praça até a empresa, você vai ter direito sim a essas horas, as horas in itinere. Serão computadas, claro, aí dentro da sua jornada. Ok? Muito bem. Cuidado com só mais um detalhe. Muita gente pensa assim, horas in itinere é sinônimo de horas extras. Não, não é sinônimo de horas extras. Não é. Sinônimo não é. Elas são computadas de modo que, imagina, eu levo 30 minutos para ir para a empresa, no transporte do empregador, porque não tem transporte público, e levo 30 para voltar. Então é 1 hora diária dentro do transporte do empregador. Show. Fico 7 horas na empresa. Poxa, se eu fico 7 horas na empresa e 1 hora na condução, então eu trabalho 8 horas diárias, já que as horas in itinere, sendo exceção, serão computadas dentro da minha jornada. Agora, se o empregador exige 8 horas na empresa e eu tenho 1 hora no transporte do empregador, neste caso, eu vou fazer jus a 1 hora extra diária. Aí é diferente, aí muda totalmente aí o quadro. Então, observa bem esse detalhe, previsto na súmula 90, item 5 do TST. Está chegando a hora do brinde da vitória! Estaremos juntos em Manaus, em Campo Grande, fazendo o brinde do RR, o brinde da sua vitória. Eu vou te parar na revisão, hein? Não esqueçam. Todas as informações aí no site do curso Focos Concursos, esperando vocês para essa mega, pouquíssimos lugares, né? Praticamente esgotado aí. Então corre. Pois bem, nós temos uma regra para as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. O artigo 58, parágrafo 3º da CLT, diz que se for micro ou pequena empresa, empresa de pequeno porte, eu poderia, mediante uma norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, criar um tempo médio, um tempo ficto, um tempo falso, bem como a forma e a natureza da remuneração. Parou, Renzete me ensinou. No meu exemplo é 30 minutos para ir e 30 para voltar no transporte do empregador, já que não tem transporte público, eu estou no transporte do empregador. Beleza. Se eu trabalhar 8 horas na empresa, ainda tem 1 hora de transporte, eu vou receber 1 hora extra diária. E essa 1 hora extra, já sei, natureza salarial. Mas se for micro ou pequena empresa, ou empresa de pequeno porte, pode ser que por norma coletiva a gente crie um tempo médio, um tempo ficto e um tempo falso. Olha, ao invés de ser 30 para ir e 30 para voltar, vamos estipular que é 15 para ir, 15 para voltar, 30 diário, 30 minutos diários. Criou por norma coletiva. E se o empregado trabalhar 8 horas na empresa e 30 horas no transporte, vou pagar 30 minutos de horas extras? Vamos estipular que não, que esses 30 minutos não seriam horas extras, seriam uma adicional, uma verba indenizatória, melhor dizendo, perdão, será uma verba indenizatória. Olha aqui, alterando a forma e a natureza da remuneração. Isso é possível sim, infelizmente, para as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, né? Ou empresas de pequeno porte, aí fica até redundante. É o artigo 58, parágrafo 3º da CLT. Depois dá uma olhada com calma em todos os dispositivos legais. Seguindo, sobreaviso e prontidão.
Você vai encontrar o sobreaviso e a prontidão lá no capítulo de ferroviários, bem antigo, CLT de 43. Mas vamos aplicar de forma analógica para os demais empregados. O que é o sobreaviso? Sobreaviso ocorre quando o empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Sobreaviso, o empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Cada escala de sobreaviso vai ter um máximo 24 horas e o empregado fará jus a 1/3 do salário hora. Ele não ganha como se fosse horas extras. Eu tenho uma clínica. A minha clínica funciona 24 horas por dia. Mas será que eu preciso ter 24 horas, ou seja, na madrugada, de um dermatologista? Não é necessário. Eu tenho que ter lá 24 horas um pediatra, um ortopedista, um clínico geral, não é? Agora, um dermatologista, só um turno da manhã ou à tarde atende bem. Mas é bom que eu tenha um dermatologista em regime de sobreaviso. Vai acontecer um acidente grave, alguma coisa grave que eu preciso de um dermatologista. Então, eu posso ter ele de sobreaviso. Ele vai estar em casa com a família, vendo televisão, jantando, rindo, descontraído, mas ele está ligado, que eu possa entrar em contato a qualquer momento. Por ter essa atenção de eu ligar a qualquer momento, essa escala vai ser de no máximo 24 horas e ele receberá por hora de sobreaviso 1/3 do salário, tá bom? Um detalhe importante, pode vir na sua prova. O simples fato do empregado receber do empregador um rádio, um celular, um carregador para levar para casa, o que for, isso já caracteriza as horas de sobreaviso? Isso por si só, não. Se o empregador me entrega um celular, é para otimizar o trabalho. Eu posso sair às 18 horas, na porta do elevador, ir lá e desligar meu celular. É o meu direito, está na moda agora, de desconexão. Eu posso tranquilamente fazer isso. Se eu quiser atender, ou eu estou puxando um saco do chefe, ou eu tenho medo de perder o emprego. Aí são outros 500. Mas se o empregador não exigiu que eu ficasse com o celular ligado, não há que se falar em sobreaviso. Ou seja, o simples fato do empregador fornecer um celular, um rádio, um computador, né? Quase não sai, né? Um laptop, queria falar, para o empregado, isso por si só não gera horas de sobreaviso. Eu preciso de algo a mais. O que é esse algo a mais? Eu preciso manter-me conectado em regime de plantão ou equivalente. Aí sim, há que se falar em sobreaviso. Fechado? Isso está na súmula 428 TST, que depois você dá uma olhada com calma, que essa súmula também é importante. Já a prontidão é o plano B, é o empregado plano B. Como assim empregado plano B? Prontidão, eu estou na empresa aguardando start, aguardando o comando do empregador. Na prontidão, a escala máxima será de 24 horas. Prontidão, a escala máxima será de 12 horas, E o empregado fará jus a uma remuneração de 2/3 do salário hora. Então, ó, só para evitar qualquer divergência aqui, ó, sobreaviso, escala máxima 24 horas e o empregado fará jus a 1/3 do salário hora. Ok. Já na prontidão, aqui está. O empregado fará um máximo de 12 horas a escala e receberá 2/3 do salário hora. Não confundam. Exemplo de prontidão. Eu tenho uma empresa que faz entrega de mercadorias. Nós somos conhecidos na cidade como a entrega a jato, ou a entrega em meia hora, ou seu dinheiro de volta. Caramba, ter um nome desse no mercado não é fácil. Foi difícil conquistar isso. E eu tenho lá 10 motoristas que fazem as entregas o dia inteiro. 10 motoristas. Só que eu não sou besta. Eu mantenho uma sala climatizada, com computadores, com joguinhos, com frigobar, com bebidinhas e tal. Menos alcoólica, claro. Refrigerante, água de coco, sucos, enfim. Para agradar os meus 3 empregados que ficam lá em prontidão. Se um dos 10 falharem, chefe, comi uma buchada de bode no almoço, estou passando muito mal, não consigo fazer as entregas da tarde. Ah, não? Não. O que eu faço? Entro na sala da prontidão e falo, você, meu plano B, entra em cena. Então, ele que estava lá numa escala de prontidão, na empresa, aguardando o chamado, ele entra em cena. A partir do momento, pessoal, que entra em cena tanto o empregado em sobreaviso ou em prontidão, ele passa a receber a hora normal. Aí acabou 1/3 e 2/3. Acabou o sobreaviso, acabou a prontidão, chamei, ele passa a receber o valor hora normal. Fechado? Tranquilo? Muito bem. Seguindo. Vamos falar agora de quem trabalha em regime de tempo parcial. Tem que lembrar, quem trabalha em regime de tempo parcial é o empregado cuja jornada não exceda a 25 horas semanais. Então, eu trabalho em tempo parcial
porque a minha jornada não excede a 25 horas semanais. Vale lembrar, quem trabalha mais, quem trabalha menos, ganha menos. O artigo 58A, parágrafo 1º da CLT fala que se eu trabalho em regime de tempo parcial, receberei de forma proporcional à minha jornada. Então, receberá de forma proporcional à sua jornada. Ok? Ok. E temos uma OJ bem interessante, que é 358 da SDI 1 do TST. Essa eu vou chamar a sua atenção. Preste atenção. Você pode perguntar, beleza, Renzetti, recebe de forma proporcional à jornada. Feito. Mas pelo menos o mínimo é garantido. Não é bem assim. O salário mínimo vai ser garantido para quem trabalha em regime de tempo integral. Quem trabalha em tempo parcial pode sim vir a receber menos que um salário mínimo. Olha aqui, ó, OJ 358, item 1 do TST. Olha o que ela diz. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias e 44 horas semanais, é lícito, é válido o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Então, eu posso vir a receber menos que um salário mínimo? Posso. É só lembrar, quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Eu vou ter a garantia do salário mínimo para quem trabalha em tempo integral. Agora, olha a novidade no item 2, quando envolver administração direta, autárquica e fundacional. Na administração pública direta, autárquica e fundacional, não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo. Parou. Se for empregado público, seletista, da administração direta, autárquica e fundacional e trabalhar em regime de tempo parcial, eles terão direito a pelo menos o salário mínimo, ainda que cumprida a jornada de trabalho reduzida. Então, não vou aplicar a ideia do item 2 para empregado público da administração direta, autárquica e fundacional. Empregado público da administração pública direta, autárquica e fundacional que trabalhar em regime de tempo parcial terá assegurado pelo menos um salário mínimo. Ok? Muito bem. Para os atuais empregados que trabalham hoje no tempo integral, para que eles possam passar para o tempo parcial, tem que existir previsão em norma coletiva e aquiescência, solicitação formal do empregado. Então não é tão simples. Duas informações valiosíssimas, com ressalvas agora, para quem trabalha em regime de tempo parcial. Não sei porquê, algo me diz. Quem trabalha em regime de tempo parcial não faz horas extras. Repito. Quem trabalha em regime de tempo parcial não faz horas extras. Parou. Renzetti já me ensinou na revisão aí. Temos uma exceção. Quando envolver empregado doméstico. Hoje temos uma exceção. O empregado doméstico também pode trabalhar em tempo parcial. Se o doméstico trabalhar em tempo parcial, ele poderá fazer uma hora extra, desde que a sua jornada diária não exceda 6 horas. Então fique esperto. Não falou em doméstico, é a regra. Empregado que trabalha em tempo parcial não faz horas extras. Mais um detalhe. Empregado que trabalha em tempo parcial não converte 1/3 das férias em abono pecuniário. Fechado? Fechado. Turnos ininterruptos de revezamento. A ideia clássica é essa. O empregado está sempre na empresa. A empresa funciona 24 horas por dia. Essa é uma ideia clássica. Mas não é isso que vai caracterizar os turnos ininterruptos de revezamento. Grava para a sua prova. O que vai marcar, o que vai caracterizar esse sistema é a alternância de jornada. O empregado, ora trabalha de manhã, ora trabalha tarde, ora trabalha à noite. Ora trabalha de manhã, ora trabalha tarde, ora trabalha à noite. Se eu trabalho de manhã, eu tenho turno fixo. Se eu trabalho à tarde, eu tenho turno fixo. Se eu trabalho à noite, eu tenho turno fixo. Agora, se eu trabalho de manhã, estou acostumado a trabalhar de manhã, começando a me acostumar, e o empregador me joga para tarde, que loucura, que bagunça. Eu estou à tarde. Quando estou começando a me adaptar com o turno da tarde, ele me joga à noite. Então está sempre alternando a minha jornada. Neste caso, diz a Constituição Federal, no artigo 7º, 14, que eu vou ter uma jornada especial de 6 horas diárias. Então quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento fará jus a uma jornada de 6 horas diárias. Mas atenção, a própria Constituição vem e flexibilizou essa regra.
dizendo salvo negociação coletiva. E quando fala em salvo negociação coletiva, o que eu vou entender? Que essa jornada pode ser aumentada, pode ser elastecida para 8 horas diárias. Opa, parou, abre o olhão, sai do zap zap e vem comigo. Se na prova falar que Joãozinho trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, ou melhor, Joãozinho trabalha com alternância de turnos, 8 horas diárias, e você não encontrar nada que fale com previsão em norma coletiva, aposto com você que o gabarito será Joãozinho terá direito à 7ª e 8ª hora como extra. Mas se a FCC colocar que Joãozinho trabalha em alternância de turnos, 8 horas diárias, por meio de regular previsão em norma coletiva, gabarito será Joãozinho não tem direito à 7ª e nem 8ª hora como extras. Artigo 423 do TST. Então fiquem bem espertos com isso. Trabalho noturno. O trabalho noturno, ele vem assegurado na Constituição Federal no artigo 7º, inciso 9, que garante uma remuneração pelo trabalho noturno superior à do diurno. Mas não trouxe a Constituição o adicional. Esse adicional vem na CLT no artigo 73, que diz que se eu trabalhar no período noturno, farei jus a um adicional de pelo menos 20% sobre a hora diurna. Lembrando que o trabalho noturno começa às 22 horas de um dia e vai até às 5 horas do dia seguinte. E que a hora noturna, para os empregados urbanos da CLT, ela é ficta, ela é reduzida. Ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Não esquece também disso, ok? Ok, Renzetti. Não existe direito adquirido à percepção do adicional noturno. Cessada a causa, súmula 265 do TST, do trabalho noturno, o empregado passa para o diurno e perderá o adicional. E se for rural? Aí você pergunta, qual rural? E eu vou te ensinar agora uma coisinha mais idiota da face da terra, mas vale para efeito de prova. Qual rural? Qual rural? Você pode se perguntar. Se for rural pecuária. Se for rural pecuária, você vai lembrar o seguinte. Pecuária lembra vaca. E vaca tem 4 patas, vaca ou boi, sei lá. A vovó dizia, quem acorda às 4 horas dorme com quem? Dorme com as galinhas. Quantas patas tem a galinha? 2 patas. E a galinha faz o quê? Bota ovo. Cadê o ovo da galinha? Olha o ovo da galinha aqui, ó. Então, o trabalho noturno da pecuária vai das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Ah, Renzetti, agora qual vai ser a historinha para você me contar da agricultura? Mais coisa para eu gravar? Ficou fácil, não tem historinha não. Você vai acrescer mais 1 hora aqui e mais 1 hora aqui. De modo que você chega facilmente na agricultura, falando que inicia-se a 21 horas de um dia e vai até as 5 horas do dia seguinte, o trabalho noturno. Tá? Então, das 21 horas até as 5 horas. Pecuária, 20 às 4. Tanto na agricultura quanto na pecuária, o adicional é o mesmo. O adicional será de 25%. Dos empregados urbanos da CLT é 20%, do rurícola é 25%. E não esquece ainda, vale a pena, que a hora noturna ela é cheia. Ela equivale a 60 minutos. Para o rurícola, nós não teremos a hora ficta, a hora noturna reduzida. Fechado? Muito bem. Horas extraordinárias. Se eu já sei a jornada legal, 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que exceder será pago como se fossem horas extras. O que é hora extra? Hora normal acrescida de um adicional. Que adicional? Artigo 7º, 16 da Constituição Federal. Adicional de pelo menos 50%. 50%. Então, horas extras é igual a hora normal acrescida de um adicional de no mínimo 50%. Se a minha hora normal vale R$10, por exemplo, e hoje eu faço 1 hora extra, por essa 1 hora a mais eu recebo pelo menos R$15. Hora normal acrescida do adicional de no mínimo 50%. E aí você tem várias formas de prorrogação da jornada. A forma clássica pode prorrogar por mais 2 horas, mediante previsão em acordo escrito, olha o formalismo, entre empregado e empregador, ou previsão em norma coletiva. Lembrando que se eu trabalhar com uma atividade insalubre, eu também posso prestar horas extras, artigo 60 da CLT, mas nesse caso tem que ter uma autorização dos órgãos competentes do Ministério do Trabalho, de Saúde, Segurança, Medicina, do Trabalho. Esses órgãos de fiscalização têm que dar autorização para as horas extras nessas atividades, mas claro que ela é totalmente possível.
O que você precisa dar uma olhadinha antes de você ir para a prova? No tema de compensação de jornada. Quando eu falo em compensação, a ideia básica é a seguinte: o empregado trabalha mais hoje, eu não pago e depois dou descanso para ele. Essa é a ideia basilar do tema compensação. A compensação mais importante é a compensação semanal, que vem previsto na súmula 85 do TST. Eu posso fazer compensação de jornada semanal? Posso, mediante previsão em norma coletiva ou acordo escrito entre empregado e empregador. E o acordo escrito será possível se não houver norma coletiva vedando. Então dá uma lida com muita calma na súmula 85, que essa súmula é bem interessante para vir na sua prova. Agora, essa compensação semanal, que eu falei que pode ser por acordo escrito ou por norma coletiva, não se confunde com o famoso banco de horas ou compensação anual. Porque o banco de horas ou compensação anual, artigo 59, parágrafo 2º da CLT, só poderá ser realizado mediante previsão em norma coletiva. Então, banco de horas é só por norma coletiva. Tranquilo? Semana espanhola vem no TST na OJ 323. Uma semana trabalho 48 horas e outra 40. Uma semana 48, outra 40. Como se fosse um sábado sim, um sábado não. Qual é a média disso? 44. Entende o TST que se houver previsão em norma coletiva, a semana espanhola ela é possível. Da mesma forma, a jornada 12 por 36. 12 horas de trabalho seguidas a 36 descansos. É possível? Diz o TST na súmula 444. É possível de forma excepcional, se houver previsão em lei, como existe aí para o empregado doméstico, ou se houver previsão em norma coletiva. Mas atenção! Se você trabalha em 12 por 36, o feriado trabalhado será pago em dobro. Parou, vem na prova. O feriado e o repouso semanal remunerado em dobro. Errado. Só o feriado, diz a súmula, será remunerado em dobro. Menor faz horas extras? Aí eu boto na prova. Em regra, não. Em regra, não. Mas eu posso compensar a jornada do menor, sim, se houver previsão em norma coletiva. Então, a compensação do menor não é igual a minha, não é igual à sua. Artigo 413, inciso 1 da CLT. Ela só poderá ser realizada se houver previsão em norma coletiva. A segunda exceção, por motivo de força maior. Força maior, qualquer acontecimento que o empregador não tenha participado, quer direta, quer indiretamente. Se ocorrer a força maior, o empregador pode exigir do menor 4 horas a mais. Ou seja, ele pode fechar com 12 horas de trabalho. Nesse caso, ele vai receber o adicional sim de pelo menos 50%. 50%. Se tiver diferente na CLT, não foi recepcionado, tá? 50% sobre a hora normal. Agora, temos um requisito próprio aqui. É essencial que o empregador comprove que é imprescindível a permanência do menor, tá? Isso aí foi exigido. Adicional de horas extras também é um salário condição, não é, Renzete? É, assim como os demais. Só que o TST, pela súmula 291, é bem importante essa, trouxe uma indenização aqui. Qual a indenização? Se o empregador retirar ou reduzir as horas extras, total ou parcial, para aquele empregado que presta horas extras com habitualidade. O que seria essa habitualidade? O TST fala, durante pelo menos um ano. Neste caso, para cada ano que ele prestou horas extras, para cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses, eu vou dar 1 mês de indenização. Então é feita uma média pelo último ano e ele vai ganhar 1 mês de indenização. Não entendi. Fácil. Se eu presto horas extras durante 3 anos, 3 anos que eu faço horas extras, aí mudou o RH, a política da empresa muda. Chegou um cara, acabou a hora extra na empresa. Todo mundo tem que se virar em 8 horas diárias, chega de fazer corpo mole para ganhar mais. Isso acontece muito na prática. Neste caso, o empregador vai retirar minhas horas extras, que eu ganho há 3 anos. Se eu ganho há 3 anos, eu vou receber 3 meses de indenização. Para cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses, eu conto 1 mês de indenização. 3 anos e 6 meses, 4 meses de indenização. 3 anos e 5 meses, 3 meses de indenização. É fração igual ou superior a 6 meses, súmula 291 do TST, dá uma olhada. Ok, pessoal? Não acabou a jornada, não. No próximo vídeo, a gente continua fazendo mais revisões do tema duração ou jornada de trabalho. Tema propício que vai despencar no TRT 11 e no TRT 24.
Volto já, fico aqui paradinho te esperando, num clique de mouse. Até já!